Dogma da Imaculada Conceição. Você já ouviu falar nessa palavra? Você talvez é até um frequentador ou uma frequentadora de igreja e já ouviu falar e até sabe o que é. De ouvir falar, mas será mesmo que você compreende o que é um dogma e o que é a Imaculada Conceição? Vamos entender um pouco agora essa questão, porque para nós católicos é muito importante esse entendimento, porque nós reconhecemos e temos Maria como nossa mãe também, e ela intercede por nós e nós temos fundamentos para acreditar nisso. O fundamento dos 3 pilares da igreja. Quais são os 3 pilares? A Bíblia, a tradição e o magistério. Podemos até falar um pouco mais desses 3 pilares em um outro vídeo, mas primeiro ponto, né, que a gente tem que entender, o dogma da Imaculada Conceição, o fundamento e o significado de tudo isso. Primeiro, o que é dogma? Vamos começar por aí. Eu sempre faço um recorte assim. Eu chego para você e falo assim, olha, a pessoa é criativa. Poxa, eu entendi, a pessoa é criativa, perfeito. Agora, define a criatividade. Você começa, na maioria das vezes, definir criatividade como uma coisa que é inovação. Isso não é criatividade. A definição, às vezes, nos trava de entender a raiz daquilo que eu estou lendo, daquilo que eu estou precisando entender. Então, primeiro ponto, dogma, na verdade, são verdades inquestionáveis para nós católicos, reveladas por Deus e é contida na Sagrada Escritura e na tradição da Igreja. É definido pelo magistério, ou seja, pelos papas, de forma definitiva e obrigatória a todos nós. Nós não questionamos os dogmas. Aí você pode falar assim, nós somos livres para questionar. Ok, só que ao questionar eu tenho que ter uma base de fundamento para que eu possa me elevar conceitualmente, intelectualmente ao nível de doutores da igreja ou ao nível de um papa, de um cardeal. Será que isso não gera um pouco de soberba da nossa parte em achar que a gente tem tamanho conhecimento para discutir uma verdade que eles discerniram ser aquilo que a gente precisa acreditar? Então tem coisas na nossa vida que é melhor eu não me desgastar, eu simplesmente preciso obedecer e crer. Eu procuro fazer isso. Tem coisas que me interessam um pouco mais, eu vou me aprofundar no estudo para entender o que levou o magistério a acreditar naquele dogma, mas isso não significa que eu estou questionando. Significa apenas que eu quero me aprofundar mais nos meus estudos. Mas, como católico, se poupa disso. Isso é uma humildade que nós temos que ter e uma obediência ao que a nossa igreja está nos orientando. Um dogma de fé, eu tenho que acreditar. Se a igreja disse que é, quem sou eu para discordar? Imagina, se a igreja disse que eu vou acreditar. Então, vamos entender um pouco uma linha do tempo sobre isso, para que a gente possa até entender como que foi esse passo a passo do dogma, né? Uma coisa importante, em 1854, o Papa Pio IX, ele já tinha proclamado solenemente o dogma da Imaculada Conceição de Maria, né? E só que tivemos várias confirmações, e principalmente a principal dela, a de propriamente Nossa Senhora revelou em uma das aparições. Mas olha desde quando vem essa questão que a igreja já fala sobre esse dogma da Imaculada Conceição. Em 1476, a festa da Imaculada foi instituída no calendário romano. Começou essa festa a ser celebrada em 1476. Depois, em 1570, o Papa Pio V, publicou um novo ofício a respeito. Lembrando que no ano de 1570, como nós estamos falando, nessa época, nesse século, foi aonde aconteceu o rompimento, o cisma com Lutero, se eu não me engano, mais ou menos em 1517. Então, foi um ano bem complicado ali para a igreja nesse sentido, mas mesmo assim se manteve esse dogma que iniciou no século passado. Depois de 1708, o Papa Clemente XI, ele estendeu a festa a toda a cristandade, tornando-a obrigatória. Então, o magistério, juntamente com a tradição, já veio carregando esse ensinamento. Agora, se atente nessa data. Dia 25 de março
de 1858, Nossa Senhora revelou seu nome a Santa Bernadette nas aparições de Lourdes. Então ela disse a Santa Bernadette que ela é Imaculada Conceição. Como que a gente vai questionar? Como que a gente vai questionar? Então, nesse mesmo ano, dia 8 de dezembro de 1854, o Papa Pio IX declarava, enfim, dogma de fé, a doutrina que ensinava que Nossa Senhora ter sido Mãe de Deus, concebida sem mancha e a um especial privilégio divino. O que significa isso? Na bula, ele disse o seguinte: nós decretamos e definimos que a doutrina segundo a qual, por uma graça e um especial privilégio de Deus Todo-Poderoso, em virtude dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, a bem-aventurada Virgem Maria foi preservada de toda a mancha do pecado original, por conseguinte, ser crida firme constantemente por todos nós fiéis. Não temos que questionar. Mas nessa bula aparece a palavra pecado original, que muitas vezes a gente também não entende o que é um pecado original. Mas para que eu chegue à explicação do que é pecado original, o que significa ser Imaculada Conceição? O que essa palavra Imaculada tem de especial? Imaculada é um dogma católico que afirma que a Virgem foi preservada do quê? Disso que eu vou te explicar agora, do pecado original. Então, por isso que existe essa palavra Imaculada, porque ela foi preservada do pecado original. Mas, Fábio, o que é o pecado original? É um estado de separação de Deus que nós herdamos dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, resultado de uma natureza que é inclinada para o mal. Então, quando Adão e Eva caiu, eles acabaram então herdando o pecado original que nós, que somos descendentes, também temos ao nascer. Quando nascemos já pecadores. Então não tem essa, é bebezinho, não tem pecado. Somos todos pecados. Temos o pecado original herdados dos nossos primeiros pais. E como que cessa esse pecado original? Ele cessa através do quê? Através do batismo. Então, quando nós somos batizados, nós somos lavados e redimidos desse pecado. Então, por isso que nós católicos batizamos as nossas crianças. E não espere para batizar as suas crianças. Se você já é adulto, procure uma igreja, se batize, porque aí você vai estar redimido do pecado original. Mas então então deixaremos de ser pecadores? Não. Só não temos o pecado original. Mas cometeremos sim, ao longo da vida, 2 tipos de pecados. O pecado mortal e o pecado venial. Qual a diferença dos dois? O pecado mortal ele é um ato grave, consciente e voluntário que rompe a minha amizade com Deus. Eu sei do que eu estou fazendo. Enquanto o pecado venial são faltas leves. Elas enfraquecem essa relação com Deus, mas não destrói essa relação e priva a minha salvação. Pecado mortal, sim. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo só sobre pecado mortal. Dá uma visitada nos vídeos aí do canal. Você vai ver, se eu não me engano, está na playlist Dúvidas de Fé. Então, o pecado venial, a gente consegue o perdão no ato penitencial mesmo da missa. O padre absorve a gente, né, desse pecado. O pecado mortal já requer uma confissão, procurar um sacerdote, se arrepender desse pecado e sim, se redimir e se aproximar cada vez mais de Deus. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender o que é a Imaculada Conceição e, consequentemente, entender algumas questões que leva a Nossa Senhora a ser tão importante para nós e também como a gente se vê dentro desse contexto todo, através de como a gente vive, né, os nossos pecados e como a gente precisa tratá-los. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, comente o que você achou dele, como que ele pôde te ajudar a abrir a sua mente com relação a isso, e não deixe de compartilhar, dá um like aqui para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante. Peço a intercessão de Nossa Senhora a todos vocês que estão acompanhando esse canal.
Deus abençoe e que Nossa Senhora Aparecida rogue sempre por nós.